1939. Um químico numa empresa de tintas no meio oeste fez uma descoberta assustadora que iria melhorar a saúde de milhões de pessoas. A empresa queria que ele continuasse produzindo tintas, mas este homem sempre fez tudo do jeito dele. Ele era neto de escravos do Alabama e mesmo assim se tornou um dos maiores cientistas da América. Ele teve que lutar para superar as dificuldades de ser um negro na América. O mundo da química era um clube. E quem não pertencia a ele não era muito bem-vindo. Nós vivíamos na maior parte do tempo num ambiente altamente estressante e muito competitivo. Fora da fábrica, ele enfrentava desafios de um tipo diferente. Assim que a violência começou, Ana e eu sentimos que não tínhamos escolha a não ser ficar. Meu pai estava furioso quando voltou para casa e nitidamente pronto para lutar. Eu vou. Por mais de um século, temos visto a negação da liberdade fundamental de milhões de negros nos nossos estados do Sul. Ele encontrou liberdade no laboratório. Sua ciência ajudou a desvendar a química secreta das plantas, uma descoberta que ajudaria a aliviar uma das doenças humanas mais lesivas e o atiraria numa das mais violentas batalhas na história da ciência. Senhor Julian, a empresa Syntex tentou impedir. Sim. Ele é uma das mais eminentes figuras da química no século XX e um dos grandes cientistas afro-americanos de todos os tempos. Um químico brilhante, uma personalidade volátil, um homem cuja devoção à ciência não seria negada. Esse homem era um exemplo de determinação e ele nunca desistia. Por favor, nome completo para registro. Meu nome é Percy Julian. Toda primavera em Oak Park, Illinois, as pessoas do vilarejo inteiro costumavam desviar seus caminhos para ver a explosão de cores na casa da esquina das avenidas Leste e Chicago. As tulipas floresciam lindamente. Meu pai usava sempre aquela boina preta. E eu sentia que ele tinha um caso de amor com os seres vivos. O que muitos transeuntes não percebiam era que o cultivador de tulipas era também um dos maiores cientistas da América. Senhoras e senhores, essencialmente vou falar sobre 3 plantas. 3 plantas maravilhosas que fazem as palavras do Evangelho soarem cada vez mais verdadeiras. Olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Não foi apenas a beleza das plantas que cativou Percy Julian, mas sua capacidade de produzir uma variedade interminável de substâncias poderosas. Na década de 30, Julian se propôs a pesquisar o que ele chamou de laboratórios naturais das plantas, para criar uma nova classe de medicamentos que ajudariam milhões de pessoas. Estragado? Julian enfrentou obstáculos extraordinários para conquistar o seu lugar numa profissão e em um país divididos pela raça. A mensagem da sociedade branca era muito clara. Não são as suas conquistas, nem o seu mérito, nem as suas realizações que importam, e sim a cor da sua pele. E por causa disso, você seria rejeitado. Mesmo se repetindo, ele não deixou que isso o impedisse. Ele continuou insistindo, certo de que sua visão de para onde queria ir, de como queria chegar, estava certa. Depois de Percy Julian, ninguém podia mais dizer que os negros não estavam aptos a fazer ciência porque ele estava no topo da sua profissão. Meus parabéns. A história que eu vou contar para vocês esta noite é uma história de admiração e espanto. Quase uma história de milagres. É uma história de risos e lágrimas. É uma história de seres humanos. Logo,
uma história de mesquinharia, de estupidez, de bondade e de nobreza. Em uma bela manhã, quando eu tinha 12 anos, eu fui catar frutas na fazenda do meu avô, no Alabama. Nunca vou me esquecer de como a vida me parecia bela naquela manhã, sob o feitiço de uma floresta no Alabama. Mas no meio daquela beleza, eu encontrei um corpo de um negro pendurado em uma árvore. Ele havia sido linchado algumas horas antes. Não parecia um criminoso. Ele parecia apenas um rapaz assustado. No caminho de volta, eu encontrei e matei uma cascavel. Durante anos, sempre que eu via um homem branco, eu via involuntariamente os contornos da cabeça de uma cascavel no rosto dele. Muitos anos depois, um repórter me perguntou quais eram os maiores pesadelos da minha infância no Sul. Eu disse a ele, homens brancos e cascavéis. Percy Lavon Julian nasceu em Montgomery, Alabama, em 1899, numa época em que os sulistas viviam sob um sistema de segregação forçado chamado Jim Crow. Acho que a maior consequência do Jim Crow era o medo. Você sabia que se dissesse a coisa errada, ou entrasse na porta errada, ou bebesse na fonte errada, qualquer dessas coisas poderia levá-lo à morte. Para proteger suas crianças dessa atmosfera opressiva, o pai de Julian se virou para o mundo das ideias. Cada centavo que meu pai conseguia juntar ia para a construção de uma biblioteca maravilhosa para suas crianças, já que a biblioteca pública estava fechada para nós. Meu pai criou, na minha imaginação, novos mundos para conquistar. Quando jovem, James Julian tinha sido professor. Sua mulher, Elizabeth, era professora também. Eles acreditavam que a educação oferecia o caminho para uma vida melhor para os negros. Como teve sua chance de ir à faculdade negada, James tomou como missão mandar seus filhos para lá. Mas não seria fácil. Em Montgomery, na maior parte do sul, as escolas públicas para negros não passavam da 8ª série. A mensagem da sociedade branca para os estudantes negros era de que eles deveriam ter instrução suficiente para ter mãos boas para o campo, ser bons agricultores, cozinheiros e empregadas domésticas. Sem universidade para frequentar, Percy Julian estudou 2 anos na escola local de treinamento de professores para negros. Em 1916, com apenas o 2º grau, Percy Julian se tornou o primeiro membro de sua família a realizar o sonho do seu pai. Durante a semana frenética de preparações, meu pai me chamou para uma longa conversa. Filho, boa sorte. Este é o maior momento da sua vida, ele me disse. Mas também é uma grande responsabilidade. Porque você agora está começando a criar uma família. Uma família de pessoas instruídas. Lá estavam eles. 3 gerações de esperança e orações. Caminhando para uma 4ª geração que iria para a universidade. E por quê? Porque eles tinham a simples fé de que a última grande esperança da Terra era a educação para todas as pessoas. O destino de Julian era a Universidade DePaul, uma pequena faculdade de artes liberal em Greencastle, Indiana. DePaul havia aceitado poucos estudantes negros desde a Guerra Civil, mas esperava que soubessem qual era o seu lugar. Um estudante negro que entrasse em uma universidade de brancos, se não soubesse antes de chegar, ele descobriria rapidamente que não era bem-vindo na universidade nem na comunidade. Venha.
Vou mostrar onde você vai ficar. Ao invés de ser designado para um dormitório como seus colegas de classe brancos, Julian foi levado a um quarto fora do campus com uma bacia no lugar do banheiro. Logo reuni coragem suficiente para perguntar à Sra. Townsend a que horas eu jantaria. Mas ela sucintamente me informou que ela não deveria me dar refeição alguma. Julian vagou pelas ruas de Greencastle por um dia e meio antes de encontrar uma lanchonete que servisse a um negro. Ele continuou fazendo as suas refeições fora do campus até que soube de uma vaga na fraternidade Sigma Chi. Ele esperaria seus colegas de quarto e acenderia a lareira deles. E em troca, Julian teria um quarto no porão. Ele logo se sentiu à vontade na fraternidade. Já na sala de aula era uma outra história. Você se senta numa classe com garotos que já leram coisas das quais nunca ouviu falar, que tiveram aulas de matemática que você não teve, e então, um dos desafios acadêmicos é tentar se manter firme até conseguir acompanhar. Durante 2 anos, Julian teve aulas de reforço num ginásio local para complementar sua grade escolar. Eu lembro de ter escrito para meu pai: sei que o senhor e a mamãe sempre souberam o que era melhor para mim. Mas acho que cometeram um erro me mandando competir com esses alunos brancos. Eles são tão brilhantes que eu fico sempre inevitavelmente para trás. Mas quando estava no 2º ano, Julian estava vencendo rapidamente os seus colegas brancos, graças em parte ao encorajamento dado pelo professor de química William Blanchard. Blanchard tinha o que um aluno chamava de um entusiasmo contagiante pela descoberta do desconhecido. Sob sua tutela, Julian começou a sonhar com uma carreira de químico pesquisador. Só um afro-americano havia conseguido um doutorado em química. Seu nome era St. Elmo Brady. Julian decidiu que se Brady conseguiu, ele também conseguiria. Depois de 4 anos, ele se graduou como Phi Beta Kappa e como o primeiro da turma. No dia da colação de grau, minha bisavó expôs seus ombros e me mostrou, pela primeira vez, as cicatrizes profundas que ficaram depois de uma surra que ela levou quando, um dia, durante o final da Guerra Civil, ela entrou no dormitório dos negros e gritou assim: "Preparem-se, minhas crianças. Os Yankees estão chegando. O senhor ouviu nossas preces." Então, ela pegou orgulhosamente minha chave, Phi Beta Kappa, nas mãos e disse: "Isto vale qualquer cicatriz." Encorajado pelo sucesso de Percy, o pai dele se mudou com toda a família para Greencastle para mandar o resto das crianças para DePaul. Os 2 irmãos de Julian acabaram se tornando médicos e suas 3 irmãs conseguiram um mestrado. Nunca vou me esquecer de uma semana de espera ansiosa em 1920 para ver se eu entraria para o doutorado. Eu aguardei, enquanto dia após dia meus colegas de química diziam: "Eu vou para Illinois, eu vou para o estado de Ohio, ou eu vou para Michigan." "Para onde você vai?" eles me perguntavam. E eles respondiam por mim: "Você deve estar esperando o chamado de Harvard." E eu não conseguia suportar o suspense. Fui até o professor Blanchard. Ele me mostrou várias cartas de homens que eram como deuses para mim. Grandes químicos americanos em suas épocas. "Desencoraje o seu brilhante estudante negro", eles escreveram. "Não conseguiríamos arranjar um emprego para ele, e isso só significaria frustração. Por que não procura para ele um emprego como professor em uma universidade para negros no Sul? Ele não precisa de um PhD para isso." O que aconteceu com Julian era uma coisa comum em todo o país. Conseguir uma boa educação universitária estava muito além do que se podia esperar para um afro-americano. Aí, ele chegou à conclusão de que era o bastante. Pare por aí. Fique contente com isso. Volte e lecione para o seu povo. Em 1920, Julian relutou, mas voltou ao Sul para lecionar. Mas ele se agarrou ao sonho de conquistar o seu PhD.
Aos 21 anos, ele estava embarcando numa empreitada que duraria mais de 10 anos. Sua primeira parada foi na Universidade Fisk, em Nashville, uma das melhores universidades para negros no país. Seu ídolo St. Elmo Brady havia estudado na Fisk. Mas Julian esbarrou nas limitações do sistema universitário para negros. Salas de aula superlotadas, bibliotecas inadequadas e laboratórios precariamente equipados. Depois de 2 anos, ele estava se mudando outra vez. Julian havia conseguido uma bolsa para estudar química em uma das mais famosas universidades da América. Nenhum negro havia conseguido mestrado em química em Harvard. Então, eu estava enfrentando uma situação difícil de novo. Quando Julian chegou em Harvard, em 1922, o clima racial estava pior do que já esteve em qualquer época do século XX. O presidente Abbott Lawrence Lowell piorou as coisas quando baniu os estudantes negros dos dormitórios de Harvard. Julian passou voando pelo seu primeiro ano e conseguiu seu mestrado na primavera de 1923. Ele continuou seus estudos por mais 3 anos, mas saiu de Harvard sem o doutorado. Anos mais tarde, contou amargamente aos seus amigos que haviam negado a monitoria que ele precisava para permanecer na escola. Se você pretendesse ser um professor adjunto e lecionar para estudantes brancos, isso não seria permitido. Dificilmente seria aceitável naquela época, naquele lugar. E se negassem isso para você, também negariam a oportunidade de financiar seus estudos. Julian passou um ano infeliz, lecionando numa pequena universidade para negros perto de Charleston, West Virginia. Aí sua sorte mudou. Ele foi convidado para fazer parte de uma faculdade na universidade de negros mais renomada da nação, a Universidade Howard, na capital Washington. Ele iria substituir St. Elmo Brady, que estava voltando para Fisk. Julian foi direto para o trabalho, projetando um novo prédio de química e desenvolvendo um estilo diferente de oratória. Devo avisar que os cientistas tradicionalmente são oradores pobres, já que têm dificuldade de se livrar de seu linguajar incompreensível. Joaninha, Joaninha, voe para casa se torna impossível quando você tem que chamar a Joaninha de coccinella bipunctata. Apesar de seu crescimento em Howard, Julian ainda estava determinado a conseguir seu PhD. Em 1929, ele teve a sua chance. Ele conseguiu uma bolsa de estudos que permitiu que ele saísse de Howard para estudar na Universidade de Viena, na Áustria. Ele estava prestes a começar uma extensa pesquisa sobre a química das plantas. Durante centenas de anos, bem antes de existir a ciência da química, as pessoas eram fascinadas pelas plantas, porque sabiam que as plantas continham substâncias que podiam afetar as pessoas. O café mantém você acordado. O tabaco contém alguma coisa que acalma os nervos. A dedaleira contém um extrato que afeta o coração. E o objetivo principal da química na primeira parte do século XX era entender que produtos naturais eram esses, tentar identificar suas estruturas químicas e reproduzi-las. Isso era chamado de química dos produtos naturais, era o ramo principal da química. E em 1929, Viena, na Áustria, era a sede da química dos produtos naturais. Por isso, Percy Julian foi para lá. Julian chegou ao Instituto Químico de Viena com grandes engradados cheios de tubos de ensaio, itens que os estudantes vienenses tinham ouvido falar, mas nunca tinham visto. Desembalar as peças se tornou uma grande cerimônia cercada de estudantes que vibravam com as maravilhas que saíam daqueles engradados. Entre os observadores estava Joseph Pickel, um químico que se tornaria um dos amigos e colaboradores mais próximos de Julian. Eles vieram para Viena estudar com o renomado cientista Ernest Spitt. Spitt era um gigante na área da química de produtos naturais. Ele tinha um interesse particular numa família de compostos chamada alcaloides. De todos os produtos naturais, os que mais fascinaram foram os alcaloides, porque pareciam os mais poderosos. Um pequeno gole pode derrubar um elefante.
Acredita-se que muitos alcaloides evoluíram para proteger as plantas de organismos que poderiam devorá-las ou feri-las. Mas esses mesmos compostos podem ter efeitos inesperados nas pessoas. Agora sabemos, por exemplo, que é um alcaloide a cafeína, a responsável pelo efeito estimulante dos grãos de café. Também sabemos que é um alcaloide chamado nicotina, que é a influência calmante presente nas folhas do tabaco. Outros alcaloides conhecidos são a morfina, estricnina e cocaína. Uma variedade de coisas que conhecemos agora como medicamentos são, na verdade, alcaloides de plantas. Em 1929, era sabido que um alcaloide da raiz de um arbusto austríaco comum, chamado Corydalis cava, era eficaz no tratamento da dor e de palpitações cardíacas. Spitz pediu a Julian para descobrir por quê. E a pergunta era qual composto precisamente nesse tubérculo é responsável pelo efeito biológico observado. Isolar o ingrediente ativo na Corydalis cava e então identificar sua estrutura química. Esse era o desafio que Julian teria que enfrentar para merecer seu PhD. Livre finalmente de lecionar e de obrigações administrativas, ele se atirou nessa pesquisa como nunca. Pela primeira vez na minha vida, eu posso ser um químico criativo, vivo e bem atuante. Eu reconheço que publicações e pesquisas serão, para mim, tão naturais quanto ir para a cama ou fazer uma refeição. Sinceramente, eu sou o homem mais sortudo do mundo por estar aqui. Do lado de fora do laboratório, estava um mundo vibrante que Julian estava ansioso para explorar. Um estudante, Edwin Mosetic, se tornou amigo do americano. Logo, Julian participou com a família Mosetic de passeios de esqui, mergulhos no Danúbio e de óperas. A mãe de Edwin Mosetic era uma musicista famosa. E a casa dos Mosetic era um centro de atividades sociais. Então, dessa forma, Percy teve acesso a camadas da sociedade que eram inacessíveis na América. Pessoas negras na Europa eram muito raras. E Percy, pela primeira vez na vida, podia despontar, porque era admirado lá. Para Julian, o sentimento de liberdade era divertido. Carta após carta, ele descrevia sua vida social atribulada para os colegas em Howard. Agora uma notícia. Eu estou com a garota mais bonita de Viena. Vocês nunca admiraram tamanha beleza. Segunda noite, estávamos na ópera e ouvimos Fidelio de Beethoven. A natureza começou a chamar e eu tive um encontro com minha doce alemãzinha. Depois disso, fomos à adega mais maravilhosa que vocês já viram e bebemos até às 3 da manhã. Mas às 7h55, todas as manhãs, Julian estava de volta ao laboratório, trabalhando sob o olhar atento de um homem tão severo que imediatamente reprovaria um aluno que ele considerasse preguiçoso ou sem talento. A pressão estava aumentando sobre Julian para ele isolar o alcaloide ardiloso, do qual dependia sua dissertação. Nos últimos 2 meses, eu enfrentei um cerco infernal de trabalho. Reação após reação, eu ainda estou batendo com a cara na porta. Não tenho a menor ideia de como vou resolver isso. Os alcaloides que intrigaram Julian, assim como a maioria das moléculas, são feitos basicamente de carbono. O carbono é realmente o superadesivo do mundo químico, no sentido de que o carbono pode se ligar de maneiras quase infinitas. Neste modelo, posso criar uma cadeia de carbono que prossegue quase infinitamente. No entanto, pode-se também juntar numa estrutura em anel. Neste caso, uma estrutura em anel de 6 carbonos. O anel de carbono é um dos blocos construtivos fundamentais na natureza.
encontrado numa interminável variedade de compostos. Membros da família dos alcaloides sempre possuem um ou mais átomos de nitrogênio. Mas, por outro lado, suas estruturas variam bastante, o que trouxe para Julian um excelente desafio. Ele estava trabalhando em um processo químico muito difícil. Quando você não sabe nada sobre a estrutura do material que você está isolando, você tem que separar a molécula átomo por átomo e tentar deduzir a estrutura. É como encontrar uma agulha no palheiro. Requer teimosia, requer concentração, requer que se repita várias vezes os mesmos processos até que as respostas apareçam. Lentamente as respostas surgiram. No seu segundo ano, Julian finalmente identificou o alcaloide ativo na Corydalis cava. Seu primeiro triunfo químico. Este trabalho com Spit seria a base de sua futura carreira. Quando perguntaram a Ernst Spit sobre seu aluno Percy Julian, ele o descreveu dizendo: "Ein außerordentlicher Student, wie ich in meiner Laufbahn noch nie gehabt habe." Ou seja, um aluno extraordinário do tipo que eu nunca tive na minha carreira como professor. Julian voltou para a América no outono de 1931 com o doutorado que ele perseguiu por mais de uma década. Os anos em Viena haviam aumentado dramaticamente sua autoconfiança, mas também plantaram as sementes de uma catástrofe pessoal que o aguardava em Howard. De volta a Washington, Julian começou a transformar Howard num centro para a verdadeira pesquisa química, uma coisa que seu antecessor não havia conseguido fazer. Sobrecarregado pelas responsabilidades como professor, St. Elmo Brady não havia publicado nenhuma simples pesquisa nos 15 anos seguintes ao seu PhD. Julian estava determinado a não deixar isso acontecer com ele. Vou dedicar cada fração da minha energia a planejar como inundar o mercado químico com tantas pesquisas quanto as horas do dia, e vou ter forças para isso. Ele trouxe Joseph Pickel de Viena, e os dois começaram logo a trabalhar numa série de artigos. Quando o primeiro foi aceito para publicação, Julian notou que era o primeiro com um químico negro como principal autor. Percy Julian agora era o químico negro mais proeminente. E em Howard, uma das estrelas do presidente Mordecai Johnson. Mas Johnson havia arranjado vários inimigos em seus 5 anos em Howard. Logo, Julian se envolveria em política universitária, com resultados desastrosos. O problema começou quando Julian, a pedido do presidente, instigou um químico branco chamado Jacob Shohan a renunciar. Shohan retaliou, liberando para a imprensa local as cartas que Julian havia escrito para ele de Viena. Os relatos de Julian, de seus romances, suas críticas aos membros da faculdade, de repente tudo veio a público. Munição para ser usada contra Julian e Johnson pelos inimigos do presidente. Eu estou com a garota mais bonita de Viena. Vocês nunca admiraram tamanha beleza. Assim que as cartas de Julian começaram a aparecer na imprensa, houve uma outra bomba. Seu assistente no laboratório, Robert Thompson, alegou ter encontrado sua mulher e Julian juntos. Os processos se sucederam entre Julian e Thompson. Quando Thompson foi demitido por ter levado a público suas acusações, ele liberou as cartas que Julian havia enviado para ele de Viena. Ficamos até às 3 da manhã. Durante o verão de 1932, o Baltimore Afro-American publicou carta após carta do homem que o jornal apelidou de o premiado escritor de cartas de Howard. Finalmente, sob pressão de Johnson e do Conselho de Curadores, Julian renunciou. Foi em meados da Grande Depressão. Julian era um químico sem laboratório, um negro sem emprego.
Apenas um ano depois do seu retorno triunfal de Viena, a carreira que ele trabalhou tão duro para construir estava arruinada. Quando tudo parecia perdido, o mentor de Julian, William Blanchard, lhe devolveu a vida, trazendo-o de volta para DePaul como um pesquisador para supervisionar sessões de laboratórios. Foi uma grande derrocada para um professor e diretor de departamento. Mas ele teria um laboratório outra vez e seu parceiro de pesquisas, Joseph Picol, iria trabalhar com ele em DePaul. Muitas vezes na minha vida eu tive que juntar os pedaços da sorte e transformá-los em oportunidades. Nos 3 anos seguintes, 11 projetos de alunos que Julian supervisionou se tornariam artigos no Jornal da Sociedade Americana de Química. 11 artigos de universitários publicados no jornal não só era incomum em 1930, como também é incomum agora. Julian aproveitou o talento daqueles estudantes e pôs a instituição no mapa das pesquisas de universitários. O mais novo instrutor de DePaul deixou uma impressão poderosa no universitário Ray Dawson. Ele dava um grande show. Ele vinha para as suas aulas ostentando orgulhosamente seu jaleco branco de laboratório. Ele era bom na oratória, como qualquer grande cientista de Londres ou Berlim deveria ser. Era apenas um show, mas era muito bom. Julian finalmente tinha se realizado, conseguindo um lugar onde ele poderia lecionar e pesquisar. Porém, quando a Legião Americana local criticou a universidade por empregar um negro que tinha sido demitido da Universidade de Howard, Julian foi forçado a parar de lecionar. Ele poderia permanecer o tempo que durasse a subvenção da sua pesquisa, mas os seus dias na DePaul estavam contados. Tudo pelo que ele tinha trabalhado estava prestes a fracassar de novo. Eu decidi que teria que fazer coisas para que as pessoas me notassem mais. O que ele fez foi assumir um projeto de pesquisa de alto risco, o que ou o promoveria ou o aniquilaria. Tudo começou com um simples feijãozinho, o feijão Calabar. Era um feijão púrpura bonito quando tive o primeiro contato com ele. Só que ele não era bonito apenas na aparência, mas também pelo laboratório que existia dentro dele. Os químicos estavam fascinados pelo feijão Calabar desde que missionários britânicos o trouxeram da África em meados de 1800. A partir do feijão, eles tinham isolado um alcaloide chamado fisostigmina, usado para o tratamento de glaucoma. Mas ninguém tinha sido capaz de sintetizar essa molécula complexa. A síntese é o processo de se obter um produto natural ou qualquer outra substância artificialmente no laboratório a partir de blocos construtivos extremamente simples. A síntese era a maior aspiração para um químico em 1930. Uma síntese bem-sucedida poderia trazer grandes benefícios médicos, tornando um produto natural raro mais amplamente acessível. E mais importante, provava sem sombra de dúvida que o químico entendera como a molécula era formada. Existiam pouquíssimos alcaloides sintetizados a partir do zero na época de Julian. A síntese da fisostigmina traria reconhecimento a quem a alcançasse, e foi isso que Percy Julian começou a fazer. Mas Julian não era o único na Universidade de Oxford. Outro químico estava trabalhando na sua própria síntese. O nome dele era Robert Robinson. Sir Robert Robinson era um tipo de decano da química orgânica na Inglaterra. Ele era um criador de moléculas muito respeitado, um orientador de muitos estudantes de PhD. Ele era o principal químico orgânico da sua época. Caminhando passo a passo na direção de uma síntese final, Robinson já havia publicado 9 artigos sobre fisostigmina no principal boletim britânico de química. Era um pouco de intimidação. O mundo deveria saber que ele tinha este domínio e que os outros deveriam manter distância. Mas para Julian, a abordagem de Robinson parecia grosseira.
Convencido de que existia uma maneira mais simples, ele decidiu superar o inglês em sua síntese. Uma vitória científica amplamente divulgada seria exatamente o que impulsionaria de novo sua carreira. Mas isto não seria fácil. A fisostigmina era diferente de qualquer outra molécula sintetizada até aquele momento. Apareceram várias manchas ao redor da molécula, onde estavam os grupos de metila, que são um carbono com 3 hidrogênios. Existiam, na verdade, 4 deles, e colocá-los no lugar certo era essencial para recriar a molécula natural. Era um desafio químico formidável para qualquer um tentar resolver no início de 1930. Julian tentou resolver da maneira como todos os químicos fazem, um passo de cada vez. Quando você sintetiza uma molécula, começa com pequeninas substâncias que pode comprar ou que já sabe como fazer. Daí começa a reuni-las em fragmentos daquilo que espera conseguir no final. São chamados de intermediários. E o que tem que fazer é seguir um determinado caminho que o conduzirá das substâncias iniciais simples até o produto final, o produto natural. Para construir sua molécula, Julian se utilizou de uma bateria de técnicas para manipulação de átomos. Pode-se aquecer alguma coisa a uma elevada temperatura. Isso normalmente faz com que os átomos vibrem e gera novas ligações. Pode-se oxidar alguma coisa. Basta adicionar oxigênio. Pode-se extrair oxigênio de uma molécula. Isto é uma redução. Podemos aplicar pressão nela e também podemos expô-la à luz para induzir os átomos a fazer o que queremos. A cada etapa, Julian tinha que se certificar de que ele realmente tinha criado os componentes que ele pretendia. Para isso, contava com um aparelho chamado trem de combustão. Esta técnica pega uma molécula orgânica que contém carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e a queima. Pesando os gases resultantes, Julian podia distinguir que átomos estavam presentes e em qual proporção. Quanto de carbono ela tem? Quanto de hidrogênio? Quanto de nitrogênio? Se o seu composto tiver a proporção certa, tem uma grande chance de estar certo de que fez o que achou que fez. E então você repete este processo de purificação e de análise para cada intermediário até finalmente conseguir o produto natural. Julian estava sob tremenda pressão para completar a sua pesquisa. Pressão composta por eventos na sua vida particular. Ele estava noivo. Sua noiva era a mulher que esteve no centro do escândalo em Howard. A ex-mulher de seu assistente de laboratório, Robert Thompson. Anna Roselle Johnson vinha de uma família proeminente de afro-americanos de Baltimore. Ela havia se graduado Phi Beta Kappa e agora estava tentando PhD em Sociologia. Eles já haviam marcado, eu acho, 2 datas para o casamento que ele havia cancelado. E ela disse que essa era a última vez. Se ele não mantivesse a última data marcada, ela romperia o noivado. Ele estava muito chateado com isso, mas ele não tinha escolha a não ser prosseguir, já que estávamos a apenas algumas semanas da conclusão. Em 1934, Julian e Pickle publicaram seu primeiro artigo sobre fisostigmina, delineando uma nova abordagem para a síntese. Julian atacou Robinson nas primeiras linhas do artigo. Um jovem iniciante se referindo ao Papa da Química Orgânica na Inglaterra e associando ao nome dele os termos falha, embaraçoso e baixa produção é quase inacreditavelmente agressivo. Em muitos aspectos, esse era um ponto crucial na carreira de Julian. Se ele estivesse errado, isso poderia acabar de vez com a carreira de pesquisador dele. Trabalhando contra o tempo, Julian e Pickle sintetizaram um composto, uma etapa antes da fisostigmina completa, já que esta última etapa era conhecida. Isso contaria como uma síntese completa. Mas antes que eles pudessem publicar, Robinson atacou de novo com sua própria síntese do mesmo composto. A corrida havia terminado. Ele conseguiu!
O choque foi quase insuportável. Nós não éramos os primeiros, apenas mais 2. Por que ele, que tinha tanta fama, que não precisava da glória, tinha que roubar o prêmio de nós? De repente, eu me dei conta de uma coisa. Olha, Joseph, ele fez uma grande bobagem. Nossos cristais derreteram a cerca de 39 graus Celsius, a faixa de temperatura do corpo. Na verdade, nós conseguiríamos derretê-los só de aproximar das axilas. O composto dele derreteu não na temperatura do corpo, mas quase 50 graus acima. Ele não conseguiu, eu disse. O ponto de fusão de uma molécula é como uma digital. Se o ponto de fusão do Julian estivesse correto, então o do Robinson não poderia estar, logo não poderia ser a mesma substância. E Julian percebeu isso e disse, você está com o composto errado. Julian imediatamente escreveu um adendo ao seu próximo artigo. Acreditamos que os autores ingleses estejam errados. Joseph era um homem muito infeliz. Se estivermos errados, estaremos irremediavelmente arruinados, ele disse. Isso caiu como uma bomba. Os telegramas chegavam de todo o mundo. Meu antigo professor Kohler, de Harvard, escreveu, eu torço para que esteja certo, senão o futuro pode ser negro para você. Parte do que ele havia acabado de fazer era um plano suicida. Ele estava trabalhando como um assistente mal pago em uma faculdade de artes liberais. Ele precisava de um descanso. Agora a pressão estava sobre Julian e Pickle para provarem que estavam certos. Percy estava uma pilha de nervos. Mas ainda assim, ele tinha uma motivação interna que não permitia que ele parasse, que fugisse ou que desistisse. Para confirmar a sua síntese, Julian precisava conseguir um ponto de fusão final. Quando os químicos procuram um ponto de fusão, colocam alguns cristais em um tubo capilar, prendem este tubo a um termômetro e aí colocam um conjunto completo em um banho de óleo. Tentam determinar o exato instante em que os cristais começam a derreter. Para reivindicar vitória sobre Robinson, Julian tinha que mostrar que outro conjunto de cristais da sua síntese derreteria na mesma temperatura da sua contrapartida natural, 57 graus Celsius. 55, 56... Terminou! Ele estava se sentindo o máximo. Ele enfrentou o mestre e o derrotou. Os artigos sobre a fisostigmina foram imediatamente reconhecidos como a pedra angular da história da química americana. Um exemplo prévio do que os químicos chamam de síntese total. A criação completa de uma molécula complexa a partir dos blocos construtivos químicos básicos. O caminho de Julian para a fisostigmina era tão simples que podia ser resumido essencialmente em 2 publicações. Os químicos olharam para elas e se admiraram, dizendo como ele fez isso com uma sequência tão elegante. Chamar um processo de elegante significa que a síntese foi alcançada com uma quantidade mínima de etapas necessárias para se chegar a um produto. Então, isso é, na verdade, o mais alto elogio que se pode fazer. Em 1935, Percy finalmente se casou com Anna numa cerimônia reservada na noite de Natal. Como sua mulher voltou para o leste para terminar o doutorado, Julian se voltou para novas oportunidades que seu triunfo poderia promover em sua carreira. Ainda no mérito do trabalho da fisostigmina, William Blanchard recomendou uma posição permanente na Faculdade DePauw para o seu protegido. Se DePauw tivesse reconhecido a capacidade de Percy e o incluísse no corpo docente da época, teria sido um evento histórico, mas não aconteceu. Julian recorreu a outras universidades com o mesmo resultado. Muitas instituições não tolerariam ter um afro-americano no papel de professor ou no corpo docente. Isso foi durante um período de racismo científico desenfreado.
Havia um número de estudiosos de Harvard e de outras instituições que estavam conduzindo estudos científicos e divulgando que os afro-americanos não tinham a capacidade de fazer ciência porque eles eram uma raça inferior. No início de 1936, a subvenção da pesquisa de Julian acabou. Agora, sem esperança de uma carreira acadêmica, ele voltou a sua atenção para a indústria. A corporação química líder na América, a DuPont, havia convidado Julian e Pickle para uma entrevista. Os executivos da DuPont ofereceram um emprego a Pickle. Para Julian, eles ofereceram uma desculpa. Não sabíamos que você era negro. O mundo da pesquisa e do desenvolvimento químico na indústria, neste período, era composto praticamente por homens brancos, anglo-saxões protestantes, e quem não pertencia a ele não era muito bem-vindo. Depois da insistência de Julian, Pickle aceitou o emprego na DuPont e passou o resto da carreira lá. Julian voltou à caça ao emprego. Dia após dia, conforme eu entrava nessas empresas, apresentava as minhas credenciais e pedia o emprego, a resposta quase parecia que tinha sido transmitida por telegrama de uma empresa para outra. Dizia assim: nunca contratamos um químico pesquisador negro porque não sabemos qual seria o efeito. Finalmente, Julian conseguiu uma chance. O Instituto de Química do Papel de Appleton, Wisconsin, estava pronto para fazer uma oferta a ele. Então eles foram informados pelos advogados da cidade que o antigo estatuto de Appleton proibia negros de serem alojados à noite na cidade. Isso no ano de 1936. Mas naquela reunião estava um membro do conselho, um irlandês chamado William J. O'Brien. O'Brien era vice-presidente da empresa Glidden. Ele estava procurando um ótimo químico para dirigir o novo laboratório da empresa em Chicago. Ele ofereceu a Julian um emprego de diretor de pesquisas. Eu já havia telegrafado para Ana várias vezes, dizendo que eu havia conseguido empregos, então dessa vez eu fui mais cuidadoso. Estou considerando a oferta da empresa Glidden para a pesquisa, ganhando $5.000. A resposta dela chegou. Como assim considerando? O fato de que Percy Julian foi contratado para ser o diretor de um laboratório, não apenas um empregado, é realmente impressionante e sem precedentes. Isso aconteceu 10 anos antes de Jack Robinson. E consideramos o exemplo de Jack Robinson como sendo fundamental na abertura, não só no beisebol, mas de muitas outras oportunidades para os negros. Então eu vim para Chicago e comecei a pesquisa em outra planta fascinante, a soja. Nem Julian, nem mais ninguém em 1936 tinha ideia de que a soja se transformaria numa usina de força. Hoje, a soja é um dos pilares da agricultura americana, só perdendo para o milho entre as maiores lavouras. 28 milhões de hectares de terras cultivadas são plantados com soja, com uma colheita anual que vale mais de $20 bilhões. A soja é usada numa grande variedade de produtos, desde alimentos e remédios até papel e plásticos. É uma commodity largamente utilizada. Se você for até a mercearia e procurar nos rótulos, vai encontrar óleo de soja em algum lugar. A soja entrou no país originalmente vindo da China, como pasto para o gado de corte. Mas ela também produz o seu próprio nitrogênio. E em 1920, todos precisavam disso, já que não existiam muitos fertilizantes comercializados. Mas aí, com o desenvolvimento dos equipamentos, aprendemos que podíamos cortar e processar os grãos de soja e transformá-los em alimento para os animais e óleo para o consumo humano. Mas a soja realmente decolou em 1930, quando a indústria descobriu a planta graças em parte aos esforços de um campeão inesperado, o montador de automóveis Henry Ford. Ford plantou milhares de hectares com soja e ao longo de sua montadora em Dearborn, ele construiu um laboratório e uma fábrica processadora de soja.
Ford montou um laboratório no início da década de 30, contratou um jovem químico autodidata para dirigir o laboratório. E eles começaram a fazer muitas experiências, tentando descobrir como se poderia usar a soja na fabricação de carros. De seu laboratório saíram novas tintas automotivas feitas de soja, óleos, lubrificantes e plásticos baseados na soja que Ford transformou em volantes, alavancas de câmbio e paralamas à prova de amassados. Os químicos industriais estão se empenhando para descobrir novos usos para o óleo de soja e para o farelo de soja. Logo, outros industriais estavam seguindo as ideias de Ford, construindo indústrias de processamento de soja por todo o meio-oeste. Um dos primeiros a adotar o grão milagroso foi o novo patrão de Percy Julian, Adrian Joyce, da empresa Glidden. Sob o comando de Joyce, a Glidden havia se transformado de uma simples loja de tintas em Cleveland numa das principais fabricantes de tintas do país. Mas Joyce não parou por aí. Ele diversificou para uma grande variedade de produtos. Os famosos alimentos Durkee eram uma marca da Glidden. Ele também investiu no processamento da soja. Convencido de que a soja seria crítica para o futuro da Glidden, Joyce criou uma nova divisão de produtos de soja em Chicago. A primeira tarefa para seu novo diretor de pesquisas: isolar a proteína do grão de soja, algo que nunca havia sido feito em escala industrial. Julian mergulhou nesse novo emprego, bem consciente de que estavam observando para ver como esse químico negro ia se sair. As pessoas na fábrica estavam sempre atentas aos seus jalecos brancos, já que podiam se sujar a qualquer momento. E você está fazendo o quê? Eu estou trabalhando nos cristais. Cristais? Ele costumava importunar várias vezes. Ele ficava querendo saber qual era a novidade quase a cada meia hora. E sempre que ele entrava, esperava que você dissesse uma coisa diferente. Mas, por mais de um ano, as notícias não foram favoráveis. Em química, as coisas nem sempre saem do jeito que você planeja, porque existem reações que são muito críticas. Uma pequena variação na temperatura, na concentração e no tempo, e você vai ter um resultado péssimo. Os químicos de Julian acabaram encontrando a combinação certa de tempo, temperatura e acidez para extrair a proteína da soja. A proteína alfa de Julian foi a primeira proteína vegetal produzida em quantidade em qualquer lugar da América. Rendeu milhões para Glidden como um novo revestimento industrial para papel. Mais tarde, se tornaria um ingrediente-chave numa das primeiras tintas à base de água ou látex, a spread acetinada da Glidden. Adquira a nova tinta Spread. Depois da proteína alfa, Adrian Joyce insistiu para que Julian desse atenção a outras partes do grão da soja. Joyce estava sempre tentando descobrir todos os usos possíveis para tudo o que você tivesse. Será que existe alguma química aqui que nós estejamos jogando no esgoto e que poderia estar dando dinheiro? Julian aconselhou sua equipe a virar a soja pelo avesso. Julian queria que todos fizessem o máximo. E ele fazia todo o possível para motivar as pessoas a conseguirem. Você se considera um químico? Eu sempre achei que ele era um grande psicólogo. Acho que ele estava muito atento ao que estava fazendo e para quem estava fazendo. O propósito dele era extrair o melhor de você. Acho que era isso que ele queria. A química inventada por Julian e sua equipe levou a dezenas de novos produtos. Do óleo de soja veio a lecitina, para tornar o chocolate mais macio, novos óleos para saladas e gorduras vegetais para Durkee, e uma nova margarina que não respingava. Sempre que você estava trabalhando em uma coisa, outra aparecia. Você sempre tinha que pensar adiante. Qual é a próxima coisa que vem? Do farelo de soja vieram os plásticos, o linóleo, o compensado, alimentos ricos em proteínas para o gado e ração canina. Ele era brilhante. Ele estabelecia um projeto de pesquisa e escrevia a introdução, a descrição do trabalho e a conclusão, fazia tudo, menos a pesquisa em si.
E havia uma regra que dizia: o problema está resolvido, todo o resto a ser feito é... E muitos se assustavam com isso, porque seria nossa responsabilidade fazer funcionar. E às vezes não funcionava. Ele era muito exigente, e era diariamente. Ele colocava a mão em tudo que estava em andamento. Há uma magia nesta cultura inovadora, e ainda estamos só na superfície. O fluxo de produtos que saíam do laboratório de Julian se juntou à inundação de produtos domésticos e industriais criados pela Dow, DuPont e outras empresas, cuja química estava mudando o modo de vida americano. Meias de nylon introduzidas em 1938. Não há um minuto de seu tempo na Terra que a química não esteja tornando seguro e confortável. Houve um grande entusiasmo pela química em 1930. Aqui é o quartel-general de um grupo de super-investigadores empenhados em resolver alguns dos maiores mistérios do universo. Eles desmembram as moléculas e as reagrupam de uma forma diferente para criar coisas novas e incríveis. As pessoas viam a indústria como uma espécie de vanguarda da tecnologia de ponta que forneceria bens e serviços que melhorariam as vidas das pessoas e manteriam a economia crescendo. O horizonte industrial da nação dividido ao meio para criar espaço para a crescente indústria química. A nova divisão de produtos de soja da Glidden era um sucesso. A recompensa de Julian foi um aumento de vencimentos que permitiu que ele se reencontrasse com Anna. Nos primeiros 3 anos do seu casamento, ela havia ficado no leste lutando por seu PhD e trabalhando em escolas públicas em Washington. Agora, ela estava finalmente com Julian em Chicago. Assim que o casal se estabeleceu em sua nova casa na comunidade do lado oeste de Maywood, Anna descobriu o quão motivado seu marido ficava quando se tratava de química. A ciência pode ser um capataz exigente, ele lembrava. O jantar pode ser servido às 7 ou às 11, de acordo com a vontade do discípulo da química. A Glidden estava satisfeita com a química de Julian, mas ele estava se tornando inquieto. Eu estava ansioso para sair das rações caninas, tintas e margarinas, para voltar a lidar com a natureza de novo, com métodos mais minuciosos. O Dr. Julian amava a química. Ele costumava pegar as pessoas que estavam trabalhando para a empresa Glidden e persuadir a fazer outras coisas nas quais ele estava interessado. Julian estava especialmente interessado em um composto chamado progesterona. Descoberta em 1934, a progesterona foi chamada de hormônio da gravidez, porque desempenhava um papel importante no preparo do útero para a concepção. Pelo visto, a senhora Julian sofreu 2 abortos e os médicos daquela época descobriram que a progesterona era essencial para levar a gravidez até o final. Na década de 30, aproximadamente 1 em cada 6 gestações terminava em aborto ou em nascimento prematuro. Centenas de milhares de bebês morriam todo ano. Julian percebeu que a progesterona oferecia uma nova esperança. Ele e outros químicos começaram a procurar novas maneiras de produzir o hormônio para as grávidas que corriam risco. A progesterona pertence a uma classe de compostos chamados esteroides, e os cientistas estavam começando a perceber que eles desempenhavam muitos papéis importantes no corpo. Eles estavam envolvidos na reprodução, no desenvolvimento sexual, nas respostas aos ferimentos e no crescimento. E apesar da variedade de efeitos psicológicos, esses compostos pareciam ter estruturas químicas similares. O grupo de moléculas, as quais chamamos de esteroides, possui uma mesma estrutura composta desses sistemas de 4 anéis aqui. Um anel de 6 membros fundido a um segundo anel de 6 membros, fundido a um terceiro anel de 6 membros, fundido a um anel de 5 membros. Dezenas de moléculas de esteroides são produzidas pelo corpo, variando do colesterol aos fluidos digestivos e até aos hormônios sexuais, como a progesterona e a testosterona.
Os esteroides anabolizantes usados pelos atletas hoje em dia são apenas formas modificadas dos hormônios masculinos naturais. Assim que foi reconhecido que a família de materiais que chamamos de esteroides tinha tamanho impacto na saúde humana, houve uma movimentação global. Podemos conseguir estes materiais? Podemos torná-los disponíveis? E de que fontes eles vêm? Primeiro, os químicos tentaram isolar esteroides a partir de extratos animais, como urina de cavalo. Mas o processo requeria grandes quantidades de matéria-prima que produziam apenas pequenas quantidades de esteroides. O grande avanço na disponibilização dos esteroides foi perceber que era possível extrair as substâncias das plantas que seriam o ponto de partida para a síntese de esteroides. Isso revolucionou o processo. Em meados da década de 30, os cientistas descobriram plantas que também tinham esteroides, com os mesmos 4 anéis de carbono encontrados nos esteroides animais. Isso foi um pequeno salto para a percepção de que se poderia converter um fitoesteroide num esteroide animal. A ideia de que as plantas produziam substâncias similares aos esteroides humanos era uma coisa que Julian já sabia. Em Depot, enquanto pesquisava fisostigmina, Julian descartou um recipiente com óleo de grão de calabar. Alguns dias depois, ele encontrou cristais brancos do óleo. Procurando na literatura, ele descobriu que esses cristais eram um fitoesteroide chamado estigmasterol. Pequenas quantidades de estigmasterol também eram encontradas no óleo de soja. E Julian agora tinha uma grande quantidade na Gliden. Ele estava confiante de que poderia convertê-lo em progesterona se ele encontrasse uma maneira de extrair o estigmasterol do óleo. Mas Julian não foi o único a ver o potencial da extração de esteroides de plantas. Em 1938, um químico chamado Russell Marker encontrou uma maneira de converter esteroides da raiz da salsa parrilha em progesterona, extraindo quimicamente a cadeia lateral de átomos extras do fitoesteroide. Era química avançada, mas a progesterona produzida a partir da raiz da salsa parrilha era muito cara para valer a pena. Começou uma corrida por uma fonte mais barata. Tanto Percy Julian quanto Russell Marker entenderam as implicações médicas do que estavam tentando fazer. E sabiam que se esses produtos naturais pudessem ser fornecidos em quantidade, a medicina sofreria uma mudança. Marker publicou artigo após artigo, documentando sua busca por uma planta que barateasse a progesterona. Julian viu sua oportunidade escapulir. Não havia muito tempo para esse tipo de pesquisa entre as exigências diárias do trabalho. Um dia o telefone tocou e um homem disse: "Doutor, alguma coisa aconteceu. Vazou água para dentro do tanque de óleo de soja número 1 e o óleo está estragado." "Estragado?" Eu disse. "Estragado? Mas como assim estragado?" Na verdade, este tanque continha 380 mil litros de óleo de soja refinado destinado à fábrica dos alimentos famosos Durkee. Se ele estivesse estragado, a Gliden perderia $200 mil. E esse erro poderia me custar o emprego. Então, eu fui para lá na hora. Julian encontrou o tanque gigante coberto por um lodo branco. Mas seu desespero desapareceu num piscar de olhos. Havia cristais no lodo no fundo do tanque. Eram de estigmasterol, os mesmos cristais que ele havia encontrado no recipiente de óleo de calabar. Agora ele entendeu o que tinha forçado o estigmasterol a sair dos 2 óleos: a água. Não se pode destruir um tanque com 380 mil litros de óleo de soja para extrair o esteroide, mas com um pouco de água ele sai, ele se precipita, ele se separa do óleo. E foi essa pequena descoberta acidental, o tipo que constantemente caracteriza o desenvolvimento da ciência, que levou ao método prático para se isolar os esteroides do óleo de soja. Agora, um passo à frente de Marker, Julian desenvolveu um processo industrial para converter estigmasterol em progesterona em grande quantidade. Julian não descobriu o processo primário que transformava o estigmasterol em progesterona.
Um grupo alemão havia conseguido isso 5 anos antes. Mas ele foi o primeiro a perceber que poderia ser ampliado. Uma empresa do ramo de tintas, de repente, passou a investir em hormônios sexuais humanos. Em 1940, Julian enviou um pacote com meio quilo de progesterona para a indústria farmacêutica Upjohn, embarcado sob vigilância armada e avaliado em $70 mil. Foi o primeiro carregamento comercial de um hormônio sexual artificial produzido na América. Testosterona e outros hormônios sexuais artificiais logo se seguiram, gerando milhões de dólares de rendimentos inesperados para a Glidden. Apesar de sua importância crescente, Julian foi barrado numa grande conferência sobre hormônios em um resort exclusivo em Maryland. Só depois de 3 dias de protestos de seus colegas brancos, ele foi finalmente admitido. Dentro de um ano, Julian enfrentaria outro desafio. Seu rival, Russell Marker, havia descoberto um inhame gigante no México. Era até mais rico em esteroides do que a soja. Em 1944, Marker e 2 sócios fundaram uma empresa chamada Syntax para fabricar hormônios a partir do inhame. Pelo resto da década, a Syntax e a Glidden produziram a maior parte do suprimento mundial de hormônios sexuais artificiais. A decisão de produzir substâncias como esteroides a partir das plantas e não dos tecidos animais foi um marco na história da medicina e na história da química. Você podia pegar esteroides que antes eram tão raros que mal eram conhecidos e injetar em animais ou pessoas e ver seus efeitos em condições variadas. As possibilidades disso eram quase ilimitadas. O trabalho de Julian e Marker estabeleceu as fundações para toda uma nova classe de medicamentos, incluindo a pílula anticoncepcional e um medicamento maravilhoso que logo abalaria o mundo. Em meados da década de 40, o trabalho de Julian na Glidden havia rendido para ele um reconhecimento nacional. Com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, sua proteína alfa se tornou o ingrediente principal na sopa de feijão, um alimento poderoso que dizem ter salvado a vida de milhares de soldados. Ele até apareceu na Reader's Digest, uma das revistas mais populares da América. Era o início do reconhecimento do Dr. Percy Julian pela América de brancos e de como ele teve que lutar para superar as dificuldades de ser um negro na América. E em todo esse contexto, isso tornou um símbolo. Ali estava uma pessoa que se parecia comigo, que não estava só atuando, mas tendo um magnífico sucesso. Estava no topo da sua profissão. Isso era profundo. Julian foi indicado para o conselho de meia dúzia de faculdades e universidades. Ele recebeu prêmios e graus de honraria e era requisitado como palestrante. A NAACP o premiou com sua importante medalha Spingarn, que já foi concedida a W.E.B. Du Bois, George Washington Carver, Paul Robinson e Thurgood Marshall. E o Chicago Sun-Times o nomeou Cidadão do Ano de Chicago. Conforme a popularidade de Julian crescia, cresciam também suas responsabilidades pessoais. Anna havia tido um filho, Percy Jr., em 1940, e uma filha, Faith, 4 anos mais tarde. Com tantas obrigações diárias de Percy, Anna assumiu as responsabilidades de pai. Para as crianças, ela escreveu mais tarde: uma visita ao pai depois do jantar era um privilégio raro. Eu nem me lembro de um fim de semana em que ele não trabalhava. Mas quando nos víamos, valia a pena. No final da década de 40, a família já não cabia na casa de Maywood. Os Julian começaram a procurar uma casa maior numa vizinhança que combinasse com seu novo status social. Eles se interessaram por Oak Park, um dos bairros mais ricos e exclusivos de Chicago. Ali moravam médicos,
advogados e homens de negócios ricos. Tinha a reputação de cidade para os instruídos e esclarecidos. Sempre foi uma comunidade que teve noção de sua importância como sendo, de longe, bem acima das outras. Oak Park tinha até seu programa de rádio, conhecido por ouvintes de toda a América. O Café da Manhã com os Johnson. Hoje em dia, ele seria chamado de reality show no rádio. E era mesmo. 7h30 da manhã, de segunda a sexta, os microfones estavam pela casa toda. As crianças perambulavam pela casa, o leiteiro chegava. Falávamos sobre nós e sobre o mundo ao nosso redor. O mundo ao redor dos Johnson era culto, privilegiado e branco. Os poucos afro-americanos que viviam em Oak Park trabalhavam como criados e na lavoura. Quando os Julians chegaram, tenho certeza de que foi um choque para muitos que moravam em Oak Park. Eles eram duas pessoas muito instruídas, os dois com PhD. Ele, um químico e homem de negócios bem-sucedido. E eles compraram uma casa grande, em um terreno grande. Havia muitos comentários maldosos. Quem essas pessoas pensam que são para se mudar para cá e invadir a nossa vizinhança? Os problemas começaram antes que os Julian pudessem se mudar. Meu pai estava fora da cidade. E minha mãe recebeu um chamado dos bombeiros de Oak Park, dizendo: alguma coisa aconteceu na casa. Aqui é do Corpo de Bombeiros. Pode vir para cá? Mesmo com 10 anos de idade, eu sabia que era um incêndio criminoso. Nem tentaram esconder ou fazer parecer um acidente. Eu vi as garrafas grandes, e podia sentir o cheiro de gasolina. As escadas estavam ensopadas até o segundo andar. Acho que minha mãe estava assustada, mas se estava, ela não demonstrou. Eles acenderam um pavio do lado de fora. A porta segurou. Mas ela estava tão bem lacrada que as chamas não passavam por baixo dela. Mas se as garrafas tivessem quebrado, as chamas teriam subido a escadaria, uma chaminé natural, e a casa estaria totalmente perdida. Eu olhei para minha mãe e disse: por que alguém faria isso? E ela explicou: eles não queriam que nós vivêssemos aqui por causa da cor da nossa pele. Agora, Percy Julian, realizado, rico e ambicioso, estava cara a cara com a mesma violência que os afro-americanos em toda Chicago estavam enfrentando quando tentavam se mudar para vizinhanças de brancos. Depois da guerra, quando o gueto estava lotado e as pessoas tentavam se mudar de lá, eles diziam que cada negro que se mudasse para o outro quarteirão ia encontrar o inferno. Uma multidão estaria lá para recebê-lo. Eu cobri a matéria. Não havia multidão em Oak Park, mas o incêndio criminoso foi um aviso claro de que alguns na comunidade não parariam por nada para impedir os Julian de se mudarem. A tentativa de incêndio não conseguiu intimidar minha mãe e meu pai. E não conseguiria mesmo. Eles simplesmente não se intimidavam com nada. Assim que a violência começou, Ana e eu sentimos que não tínhamos escolha a não ser ficar. Ir embora teria sido uma covardia e um erro. O direito das pessoas de morar onde bem entenderem, sem medo, é mais importante que a minha ciência.
Eu estava pronto para desistir da minha ciência e da minha vida, para dar um basta neste terrorismo sem sentido. Os Julian se mudaram. E depois de alguns meses sem problema algum, Percy e Anna se sentiram confiantes para sair da cidade, deixando as crianças com uma babá. Meus pais ficaram sabendo quando, nos jornais do dia seguinte, eu estava apontando para um buraco no chão. Nunca vou esquecer da manhã em que minha filha Sandra disse: "Papai, eles bombardearam a casa do meu amigo Percy Julian ontem à noite." E aí ela me disse: "Papai, por que eles fizeram isso? Por que bombardearam a casa deles?" Eu liguei o som porque eu não tinha resposta. Meu pai estava furioso quando voltou para casa e nitidamente pronto para lutar. Ele encarou como uma tentativa de assassinar os filhos dele. Para ele, eles não tinham como se redimir daquilo. Era como se não houvesse amanhã para ele. Mas, na verdade, você sabe que tudo tem um lado bom? O lado bom era que eu, como criança, consegui passar mais tempo com o meu pai. Nós ficávamos acordados até tarde, porque sentávamos na árvore do lado de fora. E ele estava com uma espingarda. E falava sobre por que alguém ia querer fazer aquilo. E quão errado e estúpido isso era. Os Julian continuaram a receber cartas ameaçadoras durante anos. Nunca ninguém foi preso. Muitos moradores de Oak Park ficaram horrorizados com a violência contra a família. Acho que as pessoas ficaram chocadas por alguém ser tratado dessa maneira. E houve pessoas que vieram dizer que não concordavam com isso. Havia pelo menos 200 pessoas marchando em frente à casa de Julian na Avenida Leste que diziam: "Ele fica." Mesmo com os eventos de Oak Park ameaçando destruir sua vida pessoal, um novo desafio científico estava levando Percy Julian na direção de um dos grandes dramas médicos do século XX. E lá estava uma das mais antigas e dolorosas doenças humanas, a artrite reumatoide. Artrite é uma palavra genérica para a inflamação das juntas e inclui várias doenças diferentes, mas a doença que realmente inflama as juntas e causa a destruição da cartilagem e do osso dentro da junta é a artrite reumatoide. Os cientistas têm procurado uma cura para a artrite reumatoide há centenas de anos. Mas na metade do século XX, aqueles esforços só resultaram numa variedade bizarra de tratamentos geralmente ineficientes. Tipóias de queixo, injeções de ouro, banhos minerais, veneno de cobra, picadas de abelhas, até eletricidade. As pessoas até juravam que funcionava, mas nada, com o passar do tempo, funcionou. A situação mudou dramaticamente na reunião anual dos reumatologistas americanos de 1949. Philip Hench, da Clínica Mayo, apresentou um filme mostrando como os pacientes de artrite respondiam à nova droga chamada composto E, e mais tarde chamada de cortisona. Eles estavam severamente mutilados, tendo que beber segurando o copo com as duas mãos. E Philip Hench aplicou uma injeção. E dentro de 12 a 24 horas, os mesmos pacientes não apresentavam qualquer dificuldade. Era uma das coisas mais impressionantes que já havia acontecido na medicina.
Não era necessário o estudo duplo cego. Você via acontecer. E a plateia se levantava e aclamava. Artrite. Vítimas de artrite tenham esperança. Todo paciente com artrite reumatoide imediatamente queria tomar esse medicamento mágico. O problema é que não havia cortisona disponível. Hent havia feito seus testes com alguns gramas preciosos de cortisona que foram enviados por ele por Louis Sarret, um jovem químico da Merck. Sarret havia trabalhado durante anos para sintetizar a cortisona a partir da bile de bois abatidos. Mas seu caminho químico era o mais complexo já tentado na indústria, requerendo mais de 30 etapas. E milhares de carcaças de gado seriam necessárias para se produzir cortisona suficiente para tratar um único paciente durante um ano. Para tratar os milhões que sofriam de artrite reumatoide, os cientistas teriam que encontrar uma matéria-prima mais abundante e simplificar o processo de produção da cortisona. Químicos de todo o mundo se atiraram no desafio, lançando um dos mais intensos esforços de pesquisa na história da medicina. Julian se lançou nesse esforço. A única razão da Gliden ter entrado na grande disputa pela cortisona foi Percy Julian. Ele conhecia esse processo químico, então ele podia colocá-la na dianteira. A indústria farmacêutica americana, depois da Segunda Guerra Mundial, não era a gigante que conhecemos hoje. Esse ramo estava apenas começando. Então havia espaço para empresários naquele período. Um desses empresários era Carl Gerasi, na época um jovem cientista da Syntex, a pequena empresa mexicana que produzia hormônios a partir do inhame. Julian e eu éramos concorrentes e estávamos nessa busca com as pessoas em Harvard, em Oxford, em Zurich. E em todas as grandes empresas, como a Merck. Era uma época em que a pesquisa básica na indústria competia em pé de igualdade com as universidades. O prêmio que esses cientistas buscavam não era, na verdade, um medicamento, mas um hormônio natural. A cortisona é um dos muitos hormônios produzidos pelas glândulas adrenais, 2 órgãos pequenos encontrados sobre os rins. Pequenas quantidades de cortisona estão sempre circulando na corrente sanguínea, controlando as respostas do corpo ao estresse e inflamações. Mas doses muito maiores eram necessárias para aliviar os sintomas da artrite. Julian esperava produzir cortisona a partir da soja, como ele fez com os hormônios sexuais. Assim como a progesterona, a cortisona tinha os mesmos 4 anéis de carbono interligados, conhecidos como núcleo do esteroide. Mas a cortisona tinha uma característica em comum. Um dos seus átomos de oxigênio está no que os cientistas chamam de posição 11. Julian começou a produzir a cortisona primeiro sintetizando um composto quase idêntico, chamado substância S de Rastein, ou composto S. Olhem para as duas fórmulas. O composto S difere da cortisona por um pequeno átomo solitário de oxigênio. E não podia ter propriedades tão surpreendentemente diferentes, eu pensei. E se tivesse, por que razão a natureza colocou tanto nas glândulas adrenais? Bom, se você realmente acha que a natureza é sábia, vai pensar que o composto S está lá como um reservatório, a partir do qual as adrenais podem produzir cortisona conforme o corpo necessite, simplesmente adicionando este único átomo de oxigênio. Julian esperava converter o composto S em cortisona como o corpo faz. Mas ele sabia que inserir aquele único átomo de oxigênio no lugar correto não seria nada fácil. No corpo existe uma enzima especial que sabe como fazer isso e faz muito elegantemente em uma simples reação. Mas conseguir quimicamente no laboratório em grandes quantidades era difícil. No laboratório, para se conseguir adicionar qualquer átomo a esse átomo de carbono, são necessárias condições severas. Extremo calor, alta pressão, reagentes muito fortes que vão atacar esse átomo.
A dificuldade é que isso vai atacar todos os outros átomos de carbono nessa estrutura também. Você tem que colocar o oxigênio somente naquela posição. Não adianta colocá-lo lá se você também o colocar em outra posição onde ele não deveria estar. Os químicos em todo o mundo se depararam com o mesmo desafio. Qualquer material com o qual eles começavam, planta ou animal, eles tinham que encontrar um jeito de inserir aquele único átomo de oxigênio na posição correta. Esse era o único grande obstáculo para se produzir cortisona. Enquanto Julian lutava para encontrar uma solução, os executivos da Glidden estavam perdendo a paciência com a abordagem dele do composto S. É difícil ler a mente de outro químico, mas acho que Julian sabia que estava tão perto da estrutura final da cortisona que se ele conseguisse produzir o composto S em grandes quantidades, a baixo custo, ele acabaria, ou alguém acabaria encontrando uma maneira de inserir aquele oxigênio problemático na posição 11. Porque essa era a única etapa que faltava para converter a substância no hormônio conhecido como cortisona. Mas o problema da inserção daquele átomo de oxigênio continuou a frustrar os químicos por mais de 2 anos. A escassez de cortisona se tornou uma crise, já que o preço alcançou $4.000 a cada 28 gramas, 100 vezes o preço do ouro. Eu recebia pedidos do país inteiro. Você não consegue cortisona para mim? Você não consegue um pouco de cortisona para mim, para minha tia, para o meu paciente? E eu não conseguia nem para mim, nem para ninguém. Finalmente, no verão de 1951, 4 equipes de químicos anunciaram que tinham encontrado novas maneiras de produzir cortisona. Os vencedores incluíam equipes de Harvard, da Merck e da Syntex. Conseguimos muita publicidade, incluindo a revista Life e outras publicações. E isso colocou a Syntex no mapa científico. Mas a glória dos químicos durou pouco. 6 meses mais tarde, eles foram ofuscados por uma surpreendente descoberta dos cientistas da Upjohn em Kalamazoo, Michigan. De laboratórios em Michigan chega um novo processo para a produção de quantidades ilimitadas de cortisona. Aquela bolha de vaidade e orgulho foi estourada quando descobrimos que aqueles caipiras em Kalamazoo conseguiram, em uma etapa, fazer o que nós levamos 15 etapas muito inteligentes para conseguir. Os assim chamados caipiras haviam descoberto um mofo comum que podia inserir um átomo de oxigênio na posição 11 sem esforço. A Upjohn percebeu que podia conseguir usando um processo de fermentação. Em outras palavras, não era obtido em um laboratório de química, era produzido por um micro-organismo que possuía uma enzima que era capaz de, assim como o corpo humano, incorporar um oxigênio exatamente no lugar certo. A descoberta da Upjohn foi o avanço que terminaria com a escassez de cortisona. O mofo podia executar sua magia da inserção do oxigênio em uma gama de compostos esteroides, incluindo o composto S de Julian. De repente, a substância S passou a ser muito importante. Esse composto, que não possuía nenhuma atividade biológica própria importante em particular, se tornou a matéria-prima ideal na produção da cortisona. E Julian conhecia o processo para a produção. Muitas pessoas renomadas têm exagerado quanto à minha contribuição para a produção da família de medicamentos da cortisona. Eu até li em algum lugar que fui eu que descobri a cortisona. Nem tanto. Mas tivemos uma grande vantagem, na verdade, ao escolher a síntese do composto S como nosso primeiro esforço. A cortisona agora podia ser produzida a partir do composto S simplesmente despejando-o em um tanque, atirando micro-organismos e retirando a cortisona depois que eles fizeram seu trabalho. Mas o composto S de Julian não era o único material que o mofo da Upjohn podia transformar em cortisona. De repente, a Upjohn veio até a Syntex, eu me lembro, porque estava lá e disse: "Você faria uma cotação do custo da progesterona para 1 tonelada?" Estávamos atônitos. Naquela época, a demanda mundial ainda era de algumas centenas de quilos. O pedido só podia significar uma coisa. A Upjohn havia decidido produzir a cortisona a partir da progesterona, feita pela Syntex, e não a partir do composto S de Julian.
A Syntex tinha uma grande vantagem. Sua matéria-prima, o inhame mexicano, era uma fonte de esteroides mais rica do que a soja. Então a cortisona produzida dessa maneira era mais barata. Mas outras empresas estavam se apressando a produzir cortisona. Julian ainda podia ter sucesso se abandonasse a soja e produzisse o composto S a partir do inhame mexicano. Mas quando Julian apelou ao presidente da Glidden para fazer a troca, a resposta foi não. Eu pedi para que ele esperasse. Podíamos montar uma simples indústria de processamento de inhame no México. E com a influência da Glidden, logo poderíamos ser líderes do ramo. Mas ele tinha outros planos para mim. Na química de tintas e vernizes. Uma nova tinta para evitar congelamento nas hélices dos aviões. Novas margarinas que não respingavam. Eu entendi que eles não queriam mais prosseguir. Acho que o trabalho que Julian estava fazendo com os esteroides era um daqueles negócios que não eram mais vistos como importantes para a empresa e seus rumos futuros. Eles me mandaram para a Europa, em férias, para eu esquecer. E quando eu voltei, o presidente anunciou que a Glidden estava saindo do negócio de esteroides. Isso foi um baque no coração do doutor. E ele disse que não sabia se ia suportar aquilo, porque se não houvesse pesquisa de esteroides, não havia nada em que ele pudesse se interessar. Joyce licenciou o composto S para Pfizer e a Syntex e mandou Julian ensinar aos químicos deles como era o processo que ele havia inventado. E as coisas começaram a piorar e a piorar, até que a situação se tornou insustentável para ele. No final de 1953, Percy Julian se demitiu do emprego ao qual ele havia dedicado os anos mais produtivos de sua vida. E quando eu saí da Glidden, deixei para trás 109 patentes, pelas quais eu recebi $109 e outras considerações valiosas. Uma dessas patentes foi a do composto S. Como Julian havia previsto, ele se tornou um ingrediente-chave na produção da cortisona, ajudando a tornar o medicamento disponível a milhões a um preço razoável. O fato de Julian ter podido fazer o que fez enquanto trabalhava em uma fábrica de tintas me parece impressionante. Ele não fazia essas coisas porque a glória seria dele se tivesse sucesso. Sempre havia no trabalho de Julian um sentido maior, porque seria útil para as pessoas. Mas para realizar sua ambição, Julian agora teria que se reinventar como homem de negócios numa das indústrias mais implacáveis da América. Percy Julian. Em poucos meses, Julian estava se reerguendo como presidente da sua própria indústria química em Franklin Park, nos arredores de Chicago. Nós havíamos saído da empresa Glidden e nos mudado para um lugar que estava lotado de ratos e todo tipo de insetos. Não se podia comer um lanche sem que um rato aparecesse. Acho que as condições de trabalho seriam consideradas primitivas. Mas para Julian, era a oportunidade de uma vida. Depois de 18 anos na Glidden, ele era seu próprio patrão, livre para se dedicar a trabalhos que o motivassem. Seu plano de sucesso era simples. Os laboratórios Julian fabricariam os intermediários dos esteroides compostos que eram usados na última etapa de um produto finalizado. As grandes indústrias farmacêuticas os comprariam porque Julian podia fabricá-los mais rápido e mais barato do que elas. Dos seus antigos amigos na Upjohn, Julian rapidamente conseguiu um contrato de $2 milhões em progesterona. Mais contratos se seguiram com a Ciba, a Pfizer, a Merck e outras. Só havia um obstáculo, a Syntex, a empresa mexicana que agora dominava o negócio de hormônios. A Syntex controlava o fornecimento do inhame mexicano ou raiz de barbasco. Julian precisava de um extrato da raiz para produzir seus intermediários de maneira mais barata. Mas a Syntex se recusou a vender para ele. Era um contratempo que ameaçava a empresa.
Depois de ter se comprometido com essas grandes indústrias farmacêuticas, ele tinha que entregar as mercadorias. Era preciso. Para não precisar da Syntex, Julian teria que construir sua própria indústria de processamento de barbasco no valor de $300 mil no México. O Dr. Julian não tinha o capital necessário. As fontes bancárias convencionais não eram permitidas a negros. Ponto final. Usando economias pessoais e dinheiro de amigos e investidores privados, Julian conseguiu construir a fábrica. Mas surgiu outro entrave. O governo mexicano, intimamente ligado à Syntex, recusou a permissão para que ele cultivasse a raiz de barbasco. Sua fábrica mexicana dispendiosa era inútil. E lá estávamos nós, com nossa linda fábrica. Nosso castelo d'água lindamente iluminado com Laboratórios de Julian de México, impresso nele. Um mausoléu. Eu me sentei em um hotel na cidade do México, imaginando se eu deveria dar um tiro na minha cabeça. Era um momento difícil. Havia uma enorme pressão sobre o Dr. Julian, porque os riscos financeiros eram grandes, muito grandes. Ele estava com tudo investido entre Franklin Park e o México. E era um momento de muita pressão. E aí uma coisa estranha aconteceu. Bateram na porta e entrou um homem chamado Abraham Slotnick, a quem eu havia ajudado a sair da Alemanha de Hitler. Abraham disse que sabia que o inhame crescia na Guatemala e ia fazer uma expedição para mim. Eu disse que estava falido, arruinado. Eu não sabia quando poderia pagar a ele. Mas ele disse, doutor, o senhor já me pagou. Slotnick cumpriu sua palavra. Sua expedição encontrou a raiz de barbasco na Guatemala. Julian agora tinha a matéria-prima de que ele precisava para atingir seu objetivo: fabricar medicamentos esteroides para todos que precisassem. E ele sempre falava em baixar os custos de alguns desses agentes anti-inflamatórios, esses esteroides, para que o homem comum pudesse comprá-los. Ainda que os laboratórios Julian tivessem baixos lucros, em um ano seus químicos encontraram uma maneira de aumentar os lucros num produto no qual eles mal empatavam os custos. Eu achei, pessoalmente, que aquela era uma ótima oportunidade para recuperar alguns lucros depois dos baixos rendimentos do ano passado. Só que ele baixou o preço dessa mercadoria de $4 mil o quilo para cerca de $400. Eu não conseguia entender por que ele fez aquilo. Ele queria ganhar dinheiro, mas também queria as coisas disponíveis para as pessoas. Boa parte do dinheiro pessoal de Julian ainda estava presa à sua fábrica inativa no México. Para recuperar aquele investimento, ele teria que resolver alguns assuntos pendentes com um antigo concorrente. O Dr. Percy Julian pode se apresentar? Julian achava que a Syntex havia usado sua influência com o governo mexicano para impedir sua fábrica de funcionar. Depois que outras empresas americanas entraram com ações semelhantes, o Senado promoveu audiências públicas em 1956. Julian era a testemunha principal. Havia alguma empresa no México impedindo que o senhor conseguisse uma permissão? Era muito evidente que a empresa Syntex estava se opondo à permissão. De fato, o Dr. Somlo me disse que lutaria até o final para impedir que eu ou qualquer outro entrasse no México. Como resultado das audiências do medicamento maravilhoso, o Departamento de Justiça moveu uma ação contra a Syntex. Julian finalmente pôde abrir sua fábrica no México. Mas as pressões crescentes de se dirigir um negócio o deixaram com pouco tempo para saborear a vitória tão sofrida. Todo mês havia carregamentos para fazer e multas financeiras severas por descumprimento de prazos. Nós vivíamos na maior parte do tempo em um meio altamente estressante e muito competitivo. Uma empresa pequena, recursos limitados, lidando com uma indústria enorme. Houve muitas ocasiões em que já eram 2, 3 da manhã e você ainda estava no laboratório trabalhando. Quando reclamei de dormir pouco, o Dr. Julian me advertiu de que dormir poderia ser perigoso para a minha saúde. Eu poderia morrer dormindo
E que enquanto eu estivesse pensando nisso, eu deveria voltar para a fábrica e continuar o trabalho. Tínhamos um carregamento para enviar. Mas havia um senso de lealdade em comum que fazia as pessoas trabalharem e quererem ver a empresa e ele bem-sucedidos. Como você conseguiria fazer uma equipe trabalhar 24 horas por dia? Esse tipo de coisa. E foram bem-sucedidos. Os laboratórios Julian acabaram tornando seu fundador um milionário. Um dos mais ricos homens de negócios negros da América. Para seus químicos, a recompensa era uma oportunidade rara de se encontrar uma chance de trabalhar do que eles escolheram. Quando eu procurava emprego, algumas pessoas davam desculpas e outras diziam, não contratamos gente como você. Eles me diziam que eu era qualificado demais para o emprego. Eu sentia como se dissessem, volte talvez em outra hora, volte quando você for branco. Come back when you're white. Inúmeros químicos mal recebidos em outros lugares usavam o período trabalhando com Julian como um trampolim para suas carreiras acadêmicas e para a indústria. Tenho orgulho de dizer que nossos laboratórios em Franklin Park empregaram mais químicos negros do que qualquer outra empresa na América. Por outro lado, para uma organização tão pequena, ter um papel tão significativo em uma integração tão perfeita não era uma coisa bem vista na América daquela época. Apoiem a integração. Do lado de fora dos laboratórios Julian, a América ainda era uma nação dividida pela raça. E Julian era constantemente lembrado disso, até em reuniões da Sociedade Americana de Química. Quando fomos à reunião, ele disse, Ed, me segura pelo braço quando a gente entrar para as pessoas saberem que estamos juntos. Porque ele tinha medo de que, como era negro, o atirassem para fora. Nem riqueza, nem fama poderiam isolá-lo da intolerância. Mas com o sucesso veio a chance de fazer alguma coisa a respeito. Cada vez mais ele deixava de lado sua ciência para lutar por igualdade racial. Ele se juntou à NAACP e à Liga Urbana em sua batalha contra a discriminação nos empregos e nos alojamentos. Ele liderou uma campanha de arrecadação de fundos para apoiar os advogados de direitos civis. E a cada discurso, ele pregava que a instrução e a busca pela excelência, os exemplos da sua própria vida, eram as chaves para o avanço dos negros. Mas muitos afro-americanos mais jovens estavam impacientes com as táticas tradicionais e rejeitavam os sermões da geração de Julian. Nossos filhos e nossos netos viram tudo isso e sofreram pela atitude geralmente subserviente de seus pais que pareciam não fazer nada a respeito. Finalmente, sua angústia reprimida explodiu em nós. Eu dizia, explique isso para mim. Como é que tudo isso vai mudar? Ele dizia, vai mudar. Existem advogados e eles vão lutar pela mudança. E se você der o exemplo, as coisas vão mudar. Só que eu não iria esperar para sempre. Na década de 60, o filho de Julian dirigiu até Nashville para ajudar no esforço para acabar com a segregação nas lanchonetes da cidade. Por um lado, ele estava muito orgulhoso. Mas, por outro lado, ele estava assustado. Uma vez ele me disse, sabe, isso não é um jogo. Essas pessoas estão agindo para valer. E a minha resposta foi, nós também. A década de 60 foi um despertar para Julian. Ele descobriu que a nação não aguentava ter que seguir os velhos hábitos para começar a agir. Por mais de um século, desde o fim da escravidão, temos assistido à negação das liberdades fundamentais a milhões de negros nos estados do Sul. Acho que ele viu que as coisas estavam mudando tão rapidamente que se o país não mudasse, começariam a haver sérios problemas. No final da década de 60, Julian chegou a apoiar a tática mais agressiva da geração de seu filho. Meu pai escreveu mais tarde
que não seria suficiente ser apenas um cidadão modelo. Ser instruído, fazer tudo o que as pessoas podiam esperar de você. Porque nada disso mudaria o fato de que você ainda não podia comer em um restaurante que não queria te servir. Primeiro, desonrados, impedidos de gastar seu dinheiro com alimentos ou bebidas em lugares públicos, junto com outros americanos. Sem direito a voto e confinados em guetos que reprimiam a esperança e a ambição. Vítimas do assassinato da mente, do coração e do espírito. Esta é a história do negro americano. A própria história de Percy Julian entrava em seu capítulo final. Nascido em 1899, ele agora estava com 70 anos e era um avô orgulhoso. Eu tinha consciência de que meu avô era especial. Eu me lembro de brincar com uma boneca que havia sido enviada para ele por uma mulher. E da história do porquê ela foi enviada. Ela estava com uma artrite tão forte que não podia usar as mãos. E depois de usar a cortisona, ela conseguiu tricotar esta boneca e mandou para ele. E eu me lembro de segurar a boneca e brincar com ela. E me dei conta de que ele havia ajudado a ela e de que isso era uma coisa muito especial. Por suas contribuições à humanidade, Julian recebeu 18 graus honoríficos e mais de uma dúzia de premiações cívicas e científicas. Quase todas as universidades tentavam se reverenciar, nomeando Percy Julian como PhD honorário, porque era a época em que as pessoas tentavam compensar as injustiças passadas. O amigo de longa data de Julian, Bernard Whitcup, anteviu uma alta honraria. Ele começou secretamente uma campanha para eleger Julian para a influente Academia Nacional de Ciências. Era uma empreitada difícil. Algumas vezes tínhamos conversas prejudiciais na academia entre os mais antigos. Alguns eram muito famosos e Nobel premiava quem não conseguia se acostumar com a nova situação. Whitcup persistiu. E em 1973, Julian recebeu um telefonema inesperado do secretário de Assuntos Internos da Academia. Ele disse: desejo informar que o senhor acabou de ser eleito membro da Academia Nacional. Meus parabéns. Julian foi apenas o segundo afro-americano a ser eleito. Foi a coroação de 40 anos de pesquisas químicas. Se você observar a carreira de Percy Julian, você vai dizer que se esse homem não fosse negro, ele poderia ter sido catedrático em qualquer instituição da Liga Ivy ou Big Ten. Seu vasto conhecimento de química e sua ânsia de produzir tantos resultados em um curto período de tempo mereciam um prêmio Nobel. Revisitando a autobiografia que ele nunca terminaria, Julian ofereceu sua própria avaliação de sua vida na ciência. Eu sinto que meu próprio país me roubou a oportunidade das grandes experiências que eu gostaria de ter vivido. Ao invés disso, eu consegui um emprego onde era possível e tentei me esforçar. Eu fui, talvez, um bom químico, mas não o químico que eu sonhei que seria. Em abril de 1975, uma semana após seu aniversário de 76 anos, Percy Julian morreu de câncer. Entre os que carregaram seu caixão, estavam os químicos que foram seus amigos e colegas de trabalho. Todo ano, o Serviço Postal Americano lança um selo comemorativo para homenagear um líder afro-americano. Em 1993, o escolhido foi Percy Julian. Como ser humano, acho que ele foi uma fonte de inspiração para muitas e muitas e muitas pessoas. Em 1999, a Sociedade Química Americana reconheceu a síntese de Julian
para o medicamento Physostigmina para o glaucoma, como uma das 25 maiores realizações na história da química americana. A placa comemorativa está exposta no novo Centro de Ciências Percy Julian, em DePaul. Ele ter conseguido realizar o que realizou com os recursos disponíveis é impressionante até hoje. Em todo o mundo hoje em dia, milhões de pessoas se beneficiam dos medicamentos de esteroides baseados na química das plantas. Alguns desses medicamentos ainda são feitos a partir da soja, usando métodos químicos muito parecidos com os que Percy Julian criou. Ele foi um homem que não só teve que superar as desvantagens da raça, mas também em toda a sua vida esteve em uma situação que nunca foi a ideal para realizar as grandes coisas que ele almejava. Revendo a vida dele, é possível perceber que ele foi um homem de muita determinação. E era uma determinação não apenas de ter sucesso, mas de fazer a diferença, de deixar uma contribuição. A história dele é realmente contraditória. São duas histórias. É uma história de grandes realizações, de esforços heróicos e de superação de tremendas dificuldades. Mas também é uma história de talentos desperdiçados, de potenciais reprimidos. É uma história sobre este país, é uma história sobre quem nós somos, e o que defendemos, e os desafios que se apresentaram, e os que ainda estão conosco.